Sim. Toda essa energia que está perdida no ambiente, que já teve um capital humano, né, ambiental, financeiro para ser gerada, ela está perdida no ambiente. Eu falei, e se eu tiver um negócio que não precisa de infra nenhuma? Você vai, gruda com chicletes na máquina e ele vai estar monitorando o que você precisa. Pô, isso aí para mim é lindo. Agora, para esse dispositivo conseguir fazer isso, do que ele precisar? Da nossa tecnologia. Vou tentar fazer uma provocação para você. A academia deveria incentivar mais o erro? Sim, claro, lógico. Né? Inclusive, é uma das coisas que a gente tem lá, né, até como um dos valores nossos lá, é poder errar. Óbvio, não ficar errando a mesma coisa, mas poder errar sem medo. E hoje nós estamos convidando um nerd. Dessa vez, viu, Géser? Um nerd, e eu vou dizer por quê. Vou apresentar o... Mas onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos. Estava esquecendo de contar onde nós estamos nesse ambiente maravilhoso aqui, que é o Gansaral. Estava explicando que Gansaral é um monte de ganso junto, né, porque essa casa aqui realmente foi uma casa de alemães aqui no Brasil e tinha uma criação de gansos. Depois ela virou o que é hoje, que é um restaurante alemão, café, espaço cultural, tem música, quer dizer, é um lugar super bacana no Campo Belo. Nós recomendamos altamente para vocês virem aqui. E olha, o espaço foi cedido muito gentilmente para a gente fazer mais um dos nossos episódios. Então, muito obrigado, pessoal do Gansaral. Estamos aqui com o Fernando Destro. E dessa vez, Géser... A gente inovou, você inovou hoje. E vai ser com um nerd. É? E eu vou falar para vocês, porque antes de dar a voz pro Fernando, eu vou dizer por que é nerd. E a gente vai mostrar, que eu já combinei, a gente vai mostrar isso. Eu entrei no podcast, no WhatsApp dele, aí eu olhei a fotinho dele, onde todas as pessoas normais colocam uma foto, né? Mas tem pessoa que não é normal. Então tem pessoa que coloca a equação lá. Tem problemas, né? Tem pessoas que... É a paixão. Tem pessoas que colocam fórmula, tem pessoas que colocam o gráfico da fórmula e ainda no nome da fórmula, que ele colocou lá, efeito fotoelétrico. Para quem não sabe, efeito fotoelétrico foi o prêmio que o Einstein ganhou Nobel, porque o Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Não. Ele ganhou por causa do efeito fotoelétrico em 1921. Tem gente que coloca o WhatsApp, a fotinho, com um negócio desse, você acredita? Mas aí é o caso do Destro, espero que você esteja sendo tratado. Tem psicólogo, Destro? Tem, psiquiatra. Ótimo, isso é muito bom. Não, psiquiatra também. Então, isso. Esse é o Destro. Conta pra gente, Destro. Super legal por estar aqui. E, aliás, essa camiseta... Sim. Também reforça o probleminha que você tem. Reforça também. Probleminha bom, tem um probleminha que a gente resolveu aqui na BBX. Esse foi o problema que vocês resolveram? Um dos. Então eles vão contar aqui como é que eles resolveram um problema, como é que ele se transformou em um amante da tecnologia, do conhecimento, da física, como é que ele se transformou, isso daí, em um empreendedor, uma empresa de sucesso que está crescendo, vai contar um pouco do crescimento. Estava dizendo nos bastidores que já tem 3 instalações, 3 locais onde produz, quer dizer, não é pouco, não é um pouco. E eu acho que o que traz aí, a gente vai tentar explorar, né? É num mundo que se muito fala de soft skills, né? De empreendedorismo e soft skills, e lidar com pessoas de soft skills, a gente vai trazer que hard skills, conhecimentos básicos, fundamentais, né, da ciência, ainda são importantes no mundo e para o futuro. E dá dinheiro, né? E dá dinheiro. Então, Destro, super obrigado por ter vindo. Bacana ter você aqui hoje com a gente. Conta um pouquinho quem é o Destro, apesar desses seus problemas, né? Que a gente estão sendo encaminhados. Mas se apresenta para o pessoal. Tá bom. Bom, meu nome é Luiz Fernando Destro, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha bem pequenininha, chama Mombuca, o Principado de Mombuca, ao lado de Campinas, na região, né, ao lado, entre Piracicaba e Campinas, e, cara, nasci num sítio com cavalo, boi, passarinho, nada a ver com tecnologia, pescando, nadando no rio, uma infância muito boa, mas sempre fui apaixonado por física, sempre gostei, desde moleque eu gostei. Eu tenho uma história legal.
inclusive, né, só para entender, né, como eu sempre gostei, eu cheguei esses dias, minha avó, uma italianona lá tá com 86 anos, né, e esses tempos atrás eu cheguei e falei para ela falou, o que você tá, explica um pouco do que você tá fazendo, né, e aí eu falei, não, ela não tem juízo, né? Não tem, aí eu expliquei para ela, você sempre gostou desses negócios mesmo aí, quando minha irmã conta também, né, mas eu não lembrava disso. Você matava mosquinha na parede e pegava a pilha e ficava tentando dar choque para ressuscitar. aí eu falei, acho que a minha avó já tá, né? Já não tá mais normal. Só que lá em Mombuca tem aqueles mercadinhos que as pessoas entregam ainda a compra na casa, porque a cidade é muito pequenininha, né? E aí um dia eu tava nesse mercado e tem um funcionário lá que trabalha muito, tem mais de 30 anos nesse mercado. E ele me perguntou a mesma coisa, faz tempo que você não vem aqui, o que você está fazendo? Eu fui explicar. E ele falou, eu lembro quando ia entregar a compra lá, você matava a mosca e tentava dar choque. Eu acho que era eu que era louco. Matar mosca com choque. Contando a mesma história. Eu acho que não. Não é ecológico, não é ESG, o cara é um problema. Mas é problemático. Bom, mas aí eu sempre gostei de física, né? Na época, obviamente, eu nem sabia que aquilo era física mesmo em si, mas... gostava disso, era divertido. Era divertido e ver essas coisas, né, de ciência. Eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer, assim, sempre foi nessa área, né? Bom, e aí eu acabei indo estudar no Ângulo, né, que é uma escola que tem muita cultura de vestibular, né, então respira vestibular. E lá eu falei, cara, eu vou fazer física na Unicamp, né? A Unicamp, um instituto de física lá muito conceituado, bem legal. Passei em física na Unicamp, só que depois quando eu passei, eu descobri que eu não queria fazer física. Mas por quê? Quando eu vi as aulas que tinham, eu vi que, cara, aquilo ali era nada contra ser professor, mas eu não queria ser o professor, eu queria fazer as coisas. Então eu fui fazer engenharia, na Escola de Engenharia de Piracicaba, e uma escola muito boa também, uma fundação municipal de ensino. E de lá eu fui trabalhar na indústria, né? E quando eu fui trabalhar na indústria que começou um pouco aí o gosto... por resolver alguns problemas que começou a vir o embrião da IBBX, né? E, enfim, então esse foi o começo, né, do negócio. E que problema que você acabou resolvendo, então? Então, quando eu comecei a trabalhar na indústria, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas indústrias diferentes. Na Saint-Gobain, onde, né, conheci o William, que é amigo em comum, né, nosso. Trabalhei, né, dentro das fábricas da Weber, Quartzolite, enfim, CJ do Brasil, então fábricas de grande porte. E aí eu gostava muito da parte de automação. E quando a gente ia fazer programação de automação, painéis, né, de lógica, geralmente os painéis caíam, se derrubavam e os técnicos ali falavam, olha, isso aí deve ser algum ruído de linha, algum ruído eletromagnético, alguma coisa que eu fiquei, da onde que está vindo esse ruído eletromagnético, né? E aí, quando eu fui começar a estudar aquilo, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, eu comecei a estudar e falei assim, cara, de onde que vem isso, né, esse ruído eletromagnético? E comecei a tentar usar as equações que tinha. Tem uma equação chamada equação de Friis, que é uma equação que, ela, a partir de uma fonte de radiação, você colocando uma antena numa região, num espaço X, ela te fala quanto de potência você vai receber. E quando você aplicava aquela equação ali, não funcionava a equação. Então, ou mostrava que a potência recebida era maior do que a transmitida, que é impossível, ou que a área da antena tendia ao infinito, né? E também não é muito possível. Não é possível, né? Falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu comecei a estudar aquela equação e eu descobri que a qualificação daquela energia, daquele ruído, é o que a gente chama de área reativa do campo eletromagnético. Então, em tudo que é lugar, na indústria, aqui nesse lugar que a gente está agora, você tem esses ruídos eletromagnéticos de baixa frequência, e por eles estarem em baixa frequência, o que acontece com eles? Eles ficam na área reativa do campo eletromagnético. O que significa isso? Vou tentar ser didático aqui para ficar legal. Para o pessoal ali. Pessoal, imagina quando você joga uma pedra na água, certo? Você forma uma onda, não forma? Sim. Daqui a pouco você vê aquele círculo andando bem bonito, né? Mas aonde a pedra jogou, ali em volta, tá uma bagunça, não tá? Então, essa é a área reativa do campo eletromagnético. Perfeito. Então você não consegue calcular a energia que está ali, porque nunca foi necessário utilizar. Só que tem muita energia ali. Onde vai ter mais energia? Longe da pedra ou onde a pedra caiu? Onde a pedra caiu. Ali cai energia dissipada. Então eu comecei a desenvolver uma outra equação para essa situação, que é essa equação que está aqui na camiseta, né? Aqui na área reativa. E essa equação, sem pretensão nenhuma, depois, inclusive, por um amigo, cara, publica ela no I3E, que é o maior instituto de engenharia do mundo,
fundado por Thomas Edison, foi publicado, foi aceito pela banca do I3E, foi publicado na Revista Internacional de Eletromagnetismo Aplicado, 2021. E aí, a ideia foi, peraí, se eu tenho uma equação que consegue calcular o quanto tem de potência recebida, então dá para capturar essa energia. Então, toda essa energia que está perdida no ambiente, que já teve um capital humano, né, ambiental, financeiro para ser gerada, ela está perdida no ambiente. Mas aí uma pergunta só, voltando. Talvez a minha pergunta... Eu nunca me senti tão burro na minha vida. Brincadeira. Mas assim, você deu o exemplo da pedra. Sim. Mas no nosso mundo, qual é a pedra que gera essa energia? Então, só para o pessoal... um monte de pedras. Quais então, são as fontes, vamos dizer assim? TV, computadores, celular, rádio AM, rádio FM, motores elétricos. Quase tudo. Tudo tem onda eletromagnética perdida. Tudo. E está perdida por aí. Está perdida por aí. E você E resolveu? o que a gente resolveu no final do dia foi, com essa equação e com tudo aquilo que foi desenvolvido, como capturar essa energia e transformar em energia útil. Ou seja, de graça perdida. a gente está fazendo uma colheita de uma energia que está no ambiente, Isso. que infelizmente vai amortecendo, se perdendo, dispersão total. E você falou, pera um pouquinho, eu vou fazer uma colheita dessa energia. Exatamente. E com essa energia coletada, o que você faz? Exato. Então, basicamente o que a gente fez no início foi começar a estudar os dispositivos que podem ser alimentados por essa energia. E aí, basicamente, a gente testou isso em controle remoto sem pilha. Então imagina o controle remoto da sua casa, nunca mais precisar de pilha. Né? Além de ser um negócio legal, o meio ambiente agradece, né? Porque hoje são bilhões de pilhas jogadas no ambiente todos os anos. Né? Resíduo. Exato. Imagina o relógio, o smartwatch, né? Eu não uso, mas tem um monte de gente que usa. Você tem que carregar a cada 2, 3 dias, não tem mais. Imagina seu celular, nunca mais precisar colocar na tomada. Funcionar totalmente com energia sem fio. Fechaduras eletrônicas. Você sabe que hoje fechaduras eletrônicas é um negócio muito legal, mas ele não escala, porque a bateria dura lá 7, 8 meses, então você tem que ficar trocando 16 pilhas a cada 7, 8 meses, e se você for colocar ela alimentada, você tem que fazer uma obra para colocar uma... Então deixa na chave mesmo. Sim. Mas muitos negócios podem ser habilitados com fechadura eletrônica. Negócios online de locação de imóveis e tudo isso. Fechaduras eletrônicas, mouse, teclado sem pilha também. E câmeras, exato, a gente aplicou em câmeras inclusive, e dispositivos industriais. Como era da indústria, imagine sensores, tanto sensores quanto atuadores industriais. Essa foi a primeira atuação que vocês Exato. fizeram, né? Quer dizer, pegar motor de fábrica... É por onde a gente começou. Que faz comunicação M2M, uma máquina com outra máquina. Como é que você vai fazer essa comunicação? Tá cheio de onda dentro de uma fábrica. Cheio de onda, então não preciso cabear, além do cabo, puxar energia. Essa fica assim conversando. Porque o problema nasceu da interferência nos painéis. Exato. Resolveu a interferência? Resolveu. Não, hoje os CLPs, isso estou falando, comecei a estudar isso em 2013 para 2014. Hoje os CLPs eles já têm proteção, tem muita imunidade eletromagnética, como é chamada, né? Mas na época não tinha, né? Os CLPs eram menos imunes, né? A finais de linha, essas coisas, né? Mas, então assim, abriu-se um mundo de possibilidades de aplicação para essa tecnologia, né? E a gente resolveu começar por um lugar. Como você falou, Mário, a gente resolveu começar por dispositivos industriais. Quem conhece indústria, quem já foi numa fábrica, sabe, né? Grande parte do nosso público anda pelas fábricas. Pelas fábricas. Então, veja, você tem um mar de cabos ali. Você tem cabos de rede, cabos para dados de tudo que é tipo, você tem cabo de energia e muitas vezes para colocar um sensorzinho numa máquina que está a 50 metros de distância. Sim. Né? Então, o que a gente viu como... E aí falando um pouco da parte de empreender, né? A tecnologia é muito legal e principalmente quando você tem uma tecnologia que você começa da disrupção na ciência, né? E não só no mercado. Né? A gente começou a fazer, cara, tem uma equação que não funciona para cá, vamos colocar essa equação aqui. Então quando você faz isso, você abre muitas possibilidades. Agora, entre uma tecnologia muito legal, muito boa, e uma empresa muito boa, tem um abismo no meio. Sim. É um abismo. O uso, né? A aplicação é o PPP. A gente gosta muito do PPP, pessoa, processo, produto. Né? Então você tem que transformar a tecnologia num produto muito bom, depois ter pessoas muito boas e depois ter processos bons que façam com que essas três coisas se comuniquem. Né? E
eu vim do meio de empreender, né? Eu descobri isso aí trabalhando, né? Mas eu não tinha noção, sendo bem transparente aqui, do quanto era difícil você transformar uma tecnologia muito boa em uma empresa muito boa. Essa é uma parte, lógico que a parte que ele explicou toda a questão da física é bacana, Sim. mas a gente também entende que não é fundamental para muitos que estão conectados com a gente, não é o ponto crucial. Mas um ponto crucial, sim, Essa ponte. essa ponte que você fez Sim, vamos falar entre dela. o mundo mais técnico, físico e... o amor pela física, a descoberta de uma equação, transformar isso em um business. Quer dizer, acredito que é um trajeto que muitos sonham, então talvez o que você falar, o pessoal vai anotar lá do outro Legal, lado. bacana. E uma outra coisa, né, Mauro? Não é só uma ponte que às vezes sonho, mas é uma ponte que quem está na academia não observa. Não, Eu estou na claro. academia, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo um doutorado, eu estou fazendo pesquisa, mas o que isso vai se tornar útil para a Consegue sociedade? ligar a outra ponta. Mas eu ligo na outra ponta, para continuar alimentando a academia, porque a academia precisa ser alimentada, Lógico, eu tive financiada. dificuldade, inclusive, com isso, que é no P das pessoas. De conseguir fazer com que os acadêmicos que tinham conhecimento físico para criar a tecnologia, melhorar a tecnologia e poder chegar num produto, deles entenderem como que aquilo tem que se transformar num produto. Sim. Porque o produto não se trata daquilo que você gosta, mas é aquilo que gera valor para o outro. Claro. Não adianta você querer fazer um É o produto famoso pra que você. problema você vai resolver, né? Que problema você vai resolver? Qual é o valor que você gera para o outro? Então, e muitas vezes o acadêmico, que tem muito conhecimento, que é fundamental para fazer essa coisa acontecer, ele não tem essa visão que ele está fazendo para o outro. Ele precisa fazer aquilo para o mercado. Ele precisa Como é fazer que faz para ter os dois? então, vamos lá. Primeiro que é o seguinte, né? A gente ficou um tempo muito grande. Como foi a transição, né? A gente encontrou primeiro investidores venture capital, né? Investidores de capital de risco, que aceitam topam esse tipo de desafio, né? De capital de risco. E nós começamos a primeira parte, que era assim, cara, primeiro nós precisamos fazer com que a tecnologia saia de um estado de protótipo, saia de um estado de um Frankenstein cheio de cabo, cheio de fio, como era, para um dispositivo que possa ser produtizado. Comercial, né? Comercial, um dispositivo, um módulo, né? Então a gente focou nisso. Só que para focar nisso, a gente precisou escolher um caminho que olha, tá bom, isso serve para um monte de coisa, mas qual é o caminho que a gente vai começar? Porque por mais que tivesse investimentos bons, o dinheiro não é infinito. Principalmente para uma startup que está tentando provar o que a gente chama de product market fit, né? Provar que aquele tipo de tecnologia ela tem fit com o mercado quer ela, ele precisa dela, vai gerar valor para alguém. Então, a primeira coisa que a gente fez, errando também, não foi acertando de primeira, foi, cara, vamos ter foco em uma coisa. Eu sei que dá para fazer um monte de coisa com isso, dá para colocar em câmera, dá para colocar em controle remoto, dá para colocar no celular, dá para colocar em A, em B ou C, mas tá bom, mas como que a gente prova que funciona para um lugar muito bem e em escala? Não só funciona muito bem para duas coisas, né? Para produzir duas plaquinhas de circuito, né? Mas funciona muito bem produzindo 100, 200, 1000, 5 mil, 10 mil, 20 mil, né? Claro. Então a primeira coisa que a gente fez foi isso, vamos escolher como essa tecnologia pode gerar valor para um determinado setor. E aí basicamente, olha que loucura, né? Como a gente está no Brasil e a gente não tem essa cultura de deep tech, né, tecnologia profunda, a gente precisou criar dentro de casa o que a gente chama do primeiro melhor usuário, né? Ou o cliente ideal para a gente. Então a gente criou um departamento de IoT, de coisas conectadas, de sensores industriais, para fazer monitoramento inteligente de ativos. Então, basicamente a gente criou um produto que ele faz o quê? Você coloca ele nas máquinas e ele consegue detectar falha das máquinas, fazer monitoramento preditivo e digitalização de processos. Quer dizer, você foi o cliente de você mesmo. Exatamente. Mas o que a gente entendeu? Isso é um período de teste? Exatamente, é um meio de teste. Só que é um meio de teste não só provando que a tecnologia funciona, mas provando que ela realmente pode habilitar o mercado. Ela é funcional. Exatamente. Então, a gente ia para as fábricas e falava assim, cara, por que você não tem monitoramento nessa máquina, naquele painel? Por que você está anotando quanto você está passando de pressão naquela linha ainda na prancheta? Por que você está indo lá fazer coleta de dados do equipamento de forma manual? Está monitorando o nível. Ele falou, cara, porque eu não consigo pagar uma automação cabeada, com infraestrutura pesada, para chegar e monitorar aquilo lá. Eu falei, e se eu tiver um negócio que não precisa de infra nenhuma? Você vai, gruda com chicletes na máquina e ele vai estar monitorando o que você precisa. Pô, isso aí para mim é lindo. Agora, para esse dispositivo conseguir fazer isso, do que ele precisava? Da nossa tecnologia. Então,
o que fez com que esse dispositivo existisse, essa solução existisse, foi a tecnologia. E o que fez com que o cliente conseguisse comprar para aqueles determinados equipamentos foi esse produto existir porque a tecnologia estava existindo. Uma combinação. Na verdade, uma combinação de um problema. Exato. Você trouxe esse problema real, né? Exato. Quer dizer, eu vou tentar, a minha leitura, né, do que você está falando, eu tenho uma baita solução, eu criei uma fórmula, eu criei uma equação que vai resolver um problema inerente e natural. Mas eu preciso criar uma aplicação prática dessa forma. Mas só ela aqui não é ainda o produto final. Não é. Então eu tenho que criar um produto que vai utilizar essa conexão. Ou seja, são quase duas pontes. Eu diria que ele verticalizou um pouquinho, né? Verticalizou. É a história do motor e o carro, né? Que vem da área automobilística. Então veja, a gente criou um tipo de peça muito boa que deixava com que fizesse com que determinado motor pudesse existir a baixo custo, certo? Ok. Só que não adianta você ter só a tecnologia que faz esse motor e ter um motor se você não tem um carro para aplicar. Então você criou um carro para poder brincar com isso. Criar para poder colocar um motor. Para poder provar para o mundo. Para poder provar para o mundo que aquela tecnologia... Você provou para o mundo? Conseguiu, cara. Estamos conseguindo. E como é que é? Você traz o investidor, traz o cliente para ver a sua verticalização, a sua aplicação? Como é que é? Exatamente. Eu vou explicar qual que é um pouquinho, tá? Da nossa estratégia. Nossa estratégia é o seguinte. A gente começou aqui pelo mercado de monitoramento inteligente de ativos e processos industriais com esses dispositivos que utilizam o que a gente chama de Energy Harvest, que é a colheita de energia da nossa tecnologia. Sim. Então a gente consegue ter dispositivos muito melhores do que existem no mercado por causa disso. Então os clientes compram da gente. Quando esses clientes começam a comprar da gente, a gente começa a provar, e aí posso falar o nome dos clientes aqui? Pode. Unilever é um cliente nosso, tem 4 plantas, Braskem, Nestlé, Saint-Gobain, várias fábricas, né, da própria Saint-Gobain, e por aí vai. Hoje já são 100 clientes industriais utilizando a tecnologia, né, em prazo de 2 anos e meio de operação. Então, em 2 anos e meio a gente saiu de 6 pessoas para hoje praticamente direto a 80 pessoas, direto na empresa, e para 100 clientes utilizando a tecnologia, utilizando essa solução que usa a tecnologia de base. E aí o que a gente faz? Esse cliente, a Unilever, as fábricas, ele não é cliente da tecnologia, ele é cliente dessa solução que é habilitada para a tecnologia. Mas só que qual que é o sonho grande da IBBX? É se transformar numa empresa de licenciamento da tecnologia. Então hoje, o que nós estamos fazendo? Eu não posso falar o nome das empresas, porque a gente tem o NDA, nós temos o NDA já assinado com 3 grandes montadoras de eletrônicos de consumo, e essas montadoras, elas vieram até a IBBX para colocar essa tecnologia nos seus dispositivos. E aonde que elas estão olhando para ver se essa tecnologia funciona? Qual é a base delas? Esses clientes que estão usando uma solução que usa essa tecnologia. Uma solução prática. Quem que começou assim? A gente se inspira muito na história da Qualcomm. Não sei se você... Acho que a Qualcomm é uma das maiores empresas de chips, né? de módulos de eletrônicos. Ela tem um módulo, um chip, né? Uma plataforma de hardware que é muito famosa, que é o Snapdragon. Basicamente, todo celular tem o Snapdragon lá dentro, hoje. E como que a Qualcomm começou? A Qualcomm começou, inclusive, de uma equação. Os 2 fundadores da Qualcomm, um deles desenvolveu uma equação, que leva até o nome dele hoje, e que ela basicamente fazia com que a gente conseguisse capturar sinais digitais com maior qualidade, né? E ela criou um módulo para isso. Só que, para provar que essa tecnologia era boa, ela começou a fabricar os celulares, né? A Qualcomm tinha celulares, né? E aí a Qualcomm foi fazendo colocando os celulares no mercado e provando que o celular dela era muito bom, não porque ela fabricava celulares, mas porque ele tinha tecnologia de CDMA, que era a tecnologia que a Qualcomm criou. E o que ela fez quando ela expandiu para o mundo essa tecnologia toda? Ela vendeu inclusive a operação de celulares. E quando ela vendeu, eu vou falar assim, salvo engano, os números multiplicaram centenas de vezes de ações no mesmo tempo. Focou. Ela focou na tecnologia. E aí ela começou a vender a tecnologia, licenciar a tecnologia para todo mundo. Que é o CDMA. É o CDMA. E a Qualcomm hoje... Só tem em todos os lugares. Só tem em todo lugar. Depois foi evoluindo até chegar no 5G. E conta uma coisa, a gente lê sobre Energy Harvest em vários lugares. Sim. Quer dizer,
papers gringos, a gente vê bastante. Como é que de repente vocês aqui, eu acho que é legal isso aqui, a gente estava comentando nos bastidores, caramba, o Brasil tem coisas boas, né? O Brasil tem coisas boas. A gente sabe dos problemas. A gente sabe dos problemas. Nem carnaval. A gente sabe o problema de educação, a gente sabe as limitações, tá? Mas surgem coisas como, por exemplo, a IBBX, né? Como que vocês conseguiram criar uma solução que não foi pensada antes por um chinês, por um norte-americano, por um alemão? Como é que vocês chegaram na frente, Destro? Olha, assim... E você estava contando que vocês têm 1, 2, 3, 12 patentes. Exato. Hoje são 12 patentes depositadas e 6 já concedidas. 3 nos Estados Unidos, uma no Brasil, um modelo de utilidade na Alemanha e outro modelo de utilidade. Qual que é a fonte da criatividade, depois da criatividade, da energia, da disciplina para conseguir chegar a esse ponto? A resiliência acho que é uma... Não, acho que, vamos lá, acho que pra gente se mover nesse mundão maluco que a gente tá, a gente tem que ter sempre dois lados, né? O lado pragmático, o lado objetivo e físico e técnico de suar, mas eu também tenho um lado espiritual muito grande e assim, por mais que eu acredite em física e tudo matemática, eu acredito muito em Deus, eu acho que eu sempre peço boas inspirações, boas energias e acredito muito. Então eu sempre tenho esse lado e não tenho vergonha nenhuma. Tem muita gente que tem vergonha de falar da parte espiritual. Eu tenho totalmente fé e acredito que quando a gente quer, faz o bem, faz as coisas bem, essas coisas voltam pro bem pra gente, né? E a segunda coisa, agora falando do lado prático, né? Porque não adianta, né, só orar e levantar meio-dia, né? Eu acho que eu levanto 5 horas da manhã e eu acho que a resiliência... Já descobri qual que é o meu problema. Então, você já descobriu. Então. Mas eu acho que assim, né? Tem muita gente que caiu a ficha agora. Agora um monte de gente desconectou, tá vendo? A gente tava com 1 milhão de conexões e o cara, poxa, não é pra mim. Tá. Tem um monte de dislike agora. Já tá certo agora, pô. Você desapontou o pessoal. Desapontou, exato. Mas eu vou voltar agora na pergunta do lado prático, pragmático. Eu acho que assim, por incrível que pareça, eu acho que por eu não ter ido até o fim na academia, eu acho que eu acabei... E também não ter tido experiência, eu acho que eu não tinha nenhum tipo de viés que não era possível. Porque eu cheguei a conversar com muitos acadêmicos na época, quando eu comecei, e sendo bem transparente, eu fui muito desanimado. Não, isso aí não vai dar certo, não, isso aqui já tentaram, isso aqui já fez, isso aqui não sei o quê. E eu nunca liguei, porque eu sempre achei que era possível, então eu nunca tive essa trava de que não era possível. Que era difícil, obviamente, que eu sabia, né? Ninguém conseguiu. Você já viu um business que a base é a Energy Heart tem hoje? Não tem, porque no mundo, né? Você tem várias iniciativas boas, inclusive, muito mais em WPT, que é o Wireless Power Transfer, que é quando você transmite energia para receber do outro lado, mas você não tem uma empresa hoje consolidada, você tem POCs. A nossa empresa é uma empresa que o core dela é esse. Né? E inclusive o que a gente quer ser é licenciar essa tecnologia. Né? Mas o que eu acho que foi, a primeira coisa, eu não tinha essa trava. Então aquilo que a gente estava falando, inclusive aqui... Você não tinha bom senso, é isso? Não tinha bom senso, exato. Não tinha bom senso. Não é medo, possível. Não, medo. Eu não tinha medo. Não tinha juízo, não tinha bom senso. Não tinha bom senso. Então assim, cara, dá para fazer, vamos tentar fazer. Né? E o pior que a gente tem ou não. Então acho que essa falta de medo que eu não tinha, eu acho que foi fundamental. E eu nunca tive aquele negócio que a gente falou ali atrás, agora há pouco, dessa síndrome de que, aqui no Brasil, então se não fizeram lá fora, aqui a gente não vai conseguir. Eu não tive isso. Eu senti isso, tá? Não vou mentir que eu não senti. Mas eu nunca tive, isso nunca foi um bloqueio. Isso não te absorveu e não te... Limitou. Não limitou. Então acho que essa é a primeira coisa, não ter medo. Então se eu pudesse falar qualquer coisa... Parece repetitivo, a gente comentou isso de manhã. O óbvio precisa ser falado constantemente. E o óbvio, vamos lá, o óbvio está aqui, na frente, em carne e osso, né? Empresa com 80 pessoas, empresa, faturando, patentes, ou seja, esse é o óbvio do que a academia vai dizer que não pode, a academia vai dizer que não pode. Falou que não podia. Você vem de uma cidade que não tem fundamentação tecnológica, nada, e você construiu. Conseguiu. Construiu. E acho que a segunda... Então a primeira coisa é não ter esse medo, esse bloqueio. É óbvio, tem que fazer análises também, não adianta querer reinventar a roda, né? Então, por exemplo, eu vi muita gente, na época, eu pesquisei também, eu fui atrás de uma empresa de patentes, que é uma das maiores do mundo, é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo,
que olhou o mundo inteiro para ver o que estavam fazendo, para ver se aquilo já não tinha sido feito. Então, assim, não é ser ingênuo ao ponto de falar, nossa, eu sou a Sim. última bolacha do pacote porque eu sou brasileiro, então eu vou conseguir, porque o resto do mundo, e eu não vou ter a síndrome do tupiniquim, não sei o que. Não. Sem ufanismo. Não, exato. Exatamente. Agnóstico. É agnóstico. Cara, vamos ver o que tem, eu acho que é possível, e tanto faz se a pessoa é de lá, de cá, né? Não interessa, aí, podemos tentar fazer. Aí você desenha, né? Conta, né? Tá contando ali, tá, os passos, primeiro na construção acadêmica, né? Da ideia, do conceito, do problema que foi resolvido, porque essa academia é isso. Tem problema e eu preciso resolver. Segundo, é a aplicação prática. Qual é a funcionalidade do que eu inventei? Eu inventei uma equação. Tá bom, isso é só... Na lousa é só uma equação. Agora, o que ela resolve o problema? Vamos transformar isso. E que problema ele precisa resolver? Legal. E aí a gente cai num terceiro elemento aí, que é o financeiro. Sim, total. E aí, como é que você sai para vender um sonho? Tá, boa. Então, esse foi o sonho, porque era o sonho. Até o momento lá é o sonho. Vai. Não, e sem dinheiro você não faz, né, cara? Você não consegue. E aí, só voltando um pouco da academia, né? Mas eu também encontrei, e sendo, né, eu encontrei pessoas muito boas da academia que inclusive trabalharam e trabalham até hoje no UX e são muito boas, tá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal na academia e eu só acho que deveríamos incentivar um pouco mais essas coisas saírem do papel e virarem coisas que refletem na sociedade de forma muito, muito positiva, né? Vou tentar fazer uma provocação para você. A academia deveria incentivar mais o erro? Sim, claro, lógico. Né? Inclusive, é uma das coisas que a gente tem lá, né, até como um dos valores nossos lá, é poder errar. Óbvio, não ficar errando a mesma coisa, mas poder errar sem medo, né? Sem medo, com certeza, com certeza. E o erro de mercado, né? O erro empreendedor, o erro de cara, vou testar para ver se isso aqui funciona para a sociedade de alguma maneira, né? Mas indo para a parte do investimento, então é isso, né? Alinha a parte acadêmica, que é a fórmula, que é a coisa mais física, científica. Depois, isso aqui serve para alguma coisa. E agora, para montar uma empresa, precisa de dinheiro, precisa de recurso financeiro. Olha, eu vou falar que nessa parte, sendo bem transparente, eu dei sorte, tá? Assim, dei sorte. Por quê? Eu conheci uma pessoa que é amigo, inclusive, em comum, o William, né? Que foi um executivo da Saint-Gobain. E eu trabalhei lá no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain, né, como consultor de engenharia. Construí, projetei muitos equipamentos lá, construí, inclusive, os equipamentos de testes, né? E na época eu contei essa ideia pro William, e o William é uma pessoa muito conectada. E ele falou, cara, tem um amigo meu que conhece uma pessoa que fez Stanford, que tem uma cultura de inovação muito forte, né, lá em Stanford, que é o Degas, que é uma pessoa que é sócio até hoje, né, nosso lá. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Degas, né, que é um investidor Venture Capital, um fundo hoje que faz muita rodada série B de Venture Capital, mas não foi tão legal assim, não foi tão como é em filme, né? Foi o seguinte, eu tinha ideia e aí eu consegui, ele era CEO de uma empresa gigante na época, e eu consegui meia hora com ele, né? E aí entrei numa sala, aquela mesa, parecia aqueles filmes de banco assim, e aí ele chegou, tem meia hora, tal, pode. E aí ele falou, tá, o que você precisa? Cara, preciso saber se você poderia me ajudar, eu tenho uma ideia que pode revolucionar o mundo, a maneira como as pessoas utilizam eletrônicos e não sei o quê, falei, né, eu preciso da sua ajuda, tá, mas me conta o que é. Não posso falar o que é. Ele falou, como você não pode falar o que é? Você veio para uma reunião e não pode falar, não, mas eu não conheço você, né, como que eu vou falar? A gente não tem nenhuma confidencialidade aceita e tudo mais. E aí aquilo lá acho que intrigou ele e a conversa de meia hora virou 1h30 e ele tinha uma viagem para fora do país. Quando ele falou, mas como que você poderia falar? Eu não tenho protótipo. Ele falou, quando tiver o protótipo eu te mostro. E aí o pitch foi esse. Ele falou, então quando eu voltar de Chicago, eu ia para Chicago, quando eu voltar, se você tiver o protótipo, você vem, a gente assina alguma coisa e você me mostra. E aí quando ele voltou, ele ligou mesmo, eu fui lá, mostrei e ele foi o primeiro investidor. Ele e o André, que hoje é CEO da empresa, que foi fundador do Quinto Andar, foram os primeiros investidores, foi no mesmo dia que eles investiram, pessoa física. Então assim, eu dei sorte porque eu encontrei duas pessoas que
estudaram em Stanford, que tem uma cultura completamente aberta para inovação, sabe calcular e sabe se expor ao risco. Está ali do lado do Vale do Silício. Exato, ele tem uma outra mentalidade. É uma universidade americana, mas está do lado do Vale do Silício, que tem uma visão diferente completamente. Né? Menos acadêmica e mais... Menos acadêmica e mais de risco, de se expor ao mercado. E eles foram os primeiros investidores Então, acho que o começo foi esse, né? Mas isso, estou falando de 2016 para 2017 para 17 para 18, mas por incrível que pareça, em pouco tempo, né, 9 anos, o mercado Venture Capital evoluiu muito. Hoje você tem muitos fundos aqui no Brasil, na América Latina, e você tem acesso, inclusive, a fundos de fora. Então, hoje você tem muita coisa boa para quem quer fazer ideia disruptiva. Inclusive coisas ligadas a instituições mais governamentais, boas, inclusive. O FINEP é uma delas. Né? O FINEP é muito bom, tá? Assim, eu sempre fui meio até preconceituoso com essa questão de... A gente não foi por esse caminho, né, de verbas governamentais, mas tem um edital do FINEP que a gente acabou ganhando depois disso, tá? Depois da empresa até já faturando, consolidada, para desenvolver uma outra parte que era exatamente o que a gente precisava e falava exatamente de colheita de energias residuais, né, híbridas. E o FINEP, a gente apresentou uma proposta, né, ganhou essa licitação, né, acho que é chamada assim, de proposta, e está sendo super interessante a relação com eles. Nós já estamos mais em 70% do projeto já, muito aberta a cabeça do pessoal. Eles têm técnicos lá dentro, né? Não é um órgão que tem apenas pessoas que precisa ter, né? Mas que são acadêmicas ou só do financeiro ou só técnico, não. Tem uma competência muito plural lá de disciplinas que cara, é muito legal o relacionamento. Então, melhorou muito, eu acho isso, né? De quando começamos para hoje, né? Há 10 anos atrás quase não tinha quase nada, né? Interessante. Você conta como sorte, né? Eu acho que ter o network, a rede, não ter medo de falar do sonho, de apresentar. De novo, a gente vai falar de medo, né? De apresentar o sonho, de compartilhar num determinado nível. Ali você foi preventivo, fala, pô, eu não tenho um NDA, não vou te contar, porque ideias, né? Ideias também se multiplicam, né? E estar no lugar certo, ter a ideia, né? A preparação, a oportunidade, e estar ali pronto, né? Mas eu acho legal discutir o todo, porque o pessoal está assistindo e está falando assim, então basta não ter medo, basta não ter juízo que eu vou chegar lá. Não, né? Não ter juízo, você pode morrer por não ter juízo, não ter... Né? Então, eu acho que não é esse exatamente o ponto. Depois do funding. Oi? Inclusive pode morrer a empresa depois de receber exatamente. A maioria morre depois. Não morre antes. Esse ponto é super importante. Como manter. Como dar continuidade. E eu ia perguntar para o Destro o seguinte, escalabilidade, né? Essa é uma parte que eu acho que você não deve curtir tanto essa parte de escalar, porque o cara que tem tesão para chegar na fórmula, não tem tesão para vender mais, produzir mais, melhor, escalar, né? Não é bem... Porque você é um CTO hoje, então você fala, escalabilidade, fazer mais do mesmo, né? Fazer mais do mesmo. Não é o teu perfil. E aí? Cara, aí eu acho que... Tem uma frustração ali, fica meio assim, preciso procurar uma outra equação, Você está procurando outra equação já? Não estou. Estou procurando melhorar o que tem hoje. Mas, vamos lá, eu acho que é o seguinte, aí é uma coisa também que esse mercado de risco ensina a gente. Não é porque você é fundador da empresa, que você criou aquele negócio, que você precisa ficar a vida inteira comandando aquele negócio. Muito pelo contrário, as empresas que dão certo são as empresas que conseguem ter a cabeça do fundador, a cabeça do fundador. Vamos falar de empresas familiares. As empresas familiares que funcionaram muito bem, a maioria, não são todas, tá? Obviamente tem algumas que contrataram gestões profissionais e deram errado, depois o fundador teve que voltar. Mas as empresas familiares que deram bem é que conseguiram tirar aquele viés familiar de dentro para poder ter uma governança muito estabelecida, profissional, sem egos, né, de dentro da família, o ego do fundador. Então acho que conseguir pessoas que vão comprar o seu sonho e que são melhores que você em determinadas coisas é o que vai fazer dar certo, né? Vai fazer escalar, né? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa organizada, não sou.
Aí se eu sair aqui agora... Se você fosse, você não fazia equação. Exato, eu perco o óculos, eu perco a chave, mas assim... Tem que ter um defeito, né? Tem que ter. E tem mais outros, né? Mas eu acho que você conseguir trazer os 3 P's, a pessoa, processo, produto. Né? Então, o produto, né, aquilo que você tem paixão por fazer, beleza, a gente conseguiu fazer e está evoluindo constantemente, mas pessoas, eu acho que né, é fundamental. Você precisa de pessoas para conseguir fazer o negócio virar empresa. Né? A BBX, inclusive, por muito tempo, ela ficou sendo muito mais um laboratório do que uma empresa. Quando eu visitei, tinha uma pinta de laboratório violenta. Laboratório, total. Isso foi em 2020? Exato, pesquisa, dá errado, pesquisa, dá errado, isso aqui deu... O que é aquilo ali? Ali são os erros. Ali o que são é aquele erros, canto ali? É lixo? também, Não, é os erros. É erro também. Então, acho que a outra... Agora, quando você vai construir uma empresa em volta, cara, ter cultura de empresa, né, processos bem estabelecidos, e aí quando eu falo processo bem estabelecido, não é sair colocando tudo lá de processo, né? Eu tenho um caso interessante, nós contratamos uma pessoa que era muito boa de processo, veio da Toyota. Né? A Toyota tem um nível de processo absurdo, né? Sim. Então tem processo para fazer café, literalmente. Eu já fui no Toyota, no lugar de fazer café, tem os processos para fazer café. Coloca 2 xícaras, faço para não errar. E a gente tentou implantar essa cultura ali dentro da startup. Cara, quase matou a empresa. Não funciona, não é assim que funciona. Então, quando eu falo processos, e isso é um outro ponto, é calibrar o momento, o ciclo de vida da empresa, qual é o momento que ela está e qual tipo de processo você precisa momento. Formalizar. E padronizar. E se precisa padronizar, né? Exato. Então, assim, nem é o certo ainda, nem é o processo ideal. Exato, não é, está longe. Então, acho que calibrando as pessoas certas para colocar os processos certos na hora certa, determinado tempo aí que a gente vai conseguir ter escala, ter um produto melhor, ter realmente uma empresa saudável, né? Do ponto de vista financeiro e tudo mais, né? Do ponto de vista de pessoas. E o objetivo de vocês agora é continuar nessa linha ou, como você falou do FINEP e tal, ou você está pensando em abrir outros campos, outras perspectivas? Então, o nosso objetivo agora basicamente é a gente melhorar muito o nosso produto de monitoramento inteligente de ativos para continuar atendendo nossos clientes e ampliar o faturamento nessa linha e montar o nosso primeiro produto de licenciamento fora do cliente BBX, do cliente de monitoramento da BBX. Uhum. Então esse é o nosso foco agora. Então, pegar aquilo que está dentro dos nossos dispositivos, né, isolar ele como um produto, quer dizer, um segundo produto, só que ao invés de ser um produto de monitoramento, um produto de licenciamento, é um produto que a gente vai licenciar para empresas que é o que você queria inicialmente, Exato. Você pensava nisso. E conta uma coisa, essa tsunami da inteligência artificial, Sim. Você é uma empresa de tecnologia, sem hype, né? Porque Sim. não é o teu caso. Acaba influenciando, vocês vão... O que da inteligência artificial pode ser adotado, absorvido, talvez mastigado Sim. pela IBBX para não deixar também a inteligência artificial passar por vocês, mas também não abraçar uma coisa que não precisa, que não tem sentido, que não tem fundamento? Olha, eu acho que, vamos lá, a inteligência tem 2 coisas que a inteligência artificial ajuda, né? A IBBX pode ajudar nessa onda e também ser ajudada, né? Acho que uma delas é o que a gente está vendo, que assim, a gente instrui nossos programadores, nosso pessoal de hardware, a se organizar em cima de ferramentas de inteligência artificial, porque isso aí é inegável, né? Então você poder ter mais velocidade para criar um documento, para fazer um texto, para fazer coisas que não deveriam ser a prioridade de um técnico que está ali desenvolvendo uma tecnologia, ele tem que parar para fazer uma apresentação linda, então ele pode realmente usar a inteligência artificial para agilizar o dia dele. Mas isso eu acho que não é só IBBX, isso é geral. Agora, falando de como a tecnologia em IBBX de fato é impactada e pode impactar a inteligência artificial, eu acho que basicamente na gente conseguir dar mais energia para pequenos dispositivos sem aumentar o tamanho da bateria deles. Uhum. Então, por exemplo, se eu pego um sensor, qual que é o sonho de todo mundo que tem um sensor? É ele poder fazer análise. Por exemplo, eu coloco um sensor de vibração e temperatura no motor. No Edge, você está falando numa aplicação de Edge. Na ponta, né? Ali exatamente, no Edge. Ele poder fazer
uma análise e ao invés dele mandar dados para a nuvem e eu ter que utilizar a nuvem e gastar com nuvem. Para que mandar para a Para nuvem? que mandar lá? Um dado grosseiro. Já eu faz já o mando- data mining ali no Exatamente. Edge. Agora, para fazer isso eu preciso de processamento. E Sim. para ter processamento, Precisa de processamento, energia. eu preciso de energia. Aí você fornece energia. Exato. E aí se eu for ter energia... E tá funcionando? Tá conseguindo? funcionando, exato. Porque os caras comem energia para fazer o Exatamente. data mining. Então o que acontece? Quando Consegue ter energia suficiente para fazer... Veja, os sensores, até para o pessoal entender de casa, assim, os sensores, os IoTs, né, os dispositivos conectados, eles não consomem muita energia. São micro watts hora ou alguns miliwatts hora. Quando ele certo? só está medindo. Quando ele só está medindo. Quando ele vai fazer um processamento ali, Isso. obviamente ele não chega nem próximo do processamento que o celular faz, mesmo Claro. com inteligência artificial. Mas o que acontece é que hoje dá para ele fazer. Já o problema ajuda. é que a bateria teria que ser muito grande. Sim, Quando a gente tem essa tecnologia embarcada, eu posso ter uma bateria menor entendi. e Porque fazer você a diminui mesma o tamanho coisa. da bateria, Diminui o tamanho da bateria. ganha tempo Exato. Ah, tá Exatamente. legal. A gente faz isso hoje, tá? Não Tá. é que... Não é ficção isso Não, aqui. os nossos sensores hoje, pra você ter ideia, e hoje a gente já faz cálculos complexos, como por exemplo transformar de Fourier, que é um cálculo complexo. Sim, transformada de Fourier no Edge, no Edge, sensor. Lá embaixo. Por exemplo, analisar ruído de motor. Então você tem... O O rolamento está fazendo barulho. rolamento Então você tá pega a fazendo transformada de Fourier, faz a análise ali embaixo. Já embaixo. Manda o sinal. E Exatamente. manda o comando. Exatamente. Manda o Ao sinal. invés de mandar para a central, Exato. né, A gente para tem as duas nuvem, coisas, tudo. né? A gente faz Sim. um tratamento, manda, quando precisa de dado, manda dado, Sim. mas, por exemplo, a transformada já é feita lá embaixo. A gente está evoluindo isso, tá? Daqui a pouco a gente quer Tem cara usando isso. Tem empresa usando isso. Tem. Todas essas empresas utilizam isso. Você falou os nomes, Faz aí a já transformada pode... lá embaixo. Entendi. Outra coisa que a gente faz... Economiza cloud. Economiza nuvem, exatamente. Outra coisa que a gente faz, por exemplo, ao invés de eu ficar... de todo o dado que eu tiver ali eu mandar, eu consigo hoje analisar aquele dado, armazenar, depois capturar um outro dado, comparar um com o outro e falar, esse dado está melhor do que aquele e eu mando só o dado que é melhor. Entendi. Isso também é um tipo de inteligência que precisa de Claro. processamento. E você gasta menos nuvem. Outra parte que eu acho que é interessante também, por exemplo, os próprios dispositivos do próprio celular. Né? Hoje o celular ele não é grande desse tamanho porque a gente quer uma tela enorme. Ele poderia ser menor, que a gente ia gostar mais. Mas hoje, basicamente, o celular inteiro, quem já abriu o celular vai ver que É inteiro uma é a bateria. É a bateria. Então, a tecnologia indo para dispositivos de consumo, eletrônicos de consumo, a gente pode ter uma bateria com metade desse tamanho, ou com esse tamanho tem muito mais processamento. Né? Outra coisa que eu acho que é super interessante também, né, é a computação ambiente. Não sei se vocês estão vendo os movimentos que estão tendo de que a computação ambiente vai dominar daqui a pouco o mundo de uma forma que a gente nem consegue entender. Mas depois eu falar um movimento de mercado que aconteceu até no Vale do Silício esses tempos, para vocês olharem para isso. Mas basicamente o que muitas pessoas do mundo de tecnologia falam é que daqui a pouco a gente não vai ter mais celular. Né? O nosso óculos aqui vai... Eu estava pensando nos wearables, né? Os Você vai ter vestíveis, um óculos né? que você, cara, quer ligar para a pessoa tal. Você aqui na tela já vai aparecer uma mensagem do WhatsApp, já vem tudo na sua frente. Você chegar naquela mesa que está ali, na mesa, vou ver o cardápio na mesa. Você vai acessar, eu quero ver meu e-mail, vou acessar da mesa. Não vou precisar de um celular, né? Eu vou no espelho da minha casa e consigo ver aquilo. No meu carro eu já tenho. Então é a computação ambiente, ou seja, em qualquer ambiente que eu tendo o meu login, minha senha, eu tenho o meu computador pessoal em tudo que é lugar, né? Computação ambiente. E aí tem muitos movimentos olhando para isso hoje, né? Até essa semana passada, né? O Zuckerberg foi testar... De novo, deu pau, né? Deu pau lá. Deu pau, passou vergonha. Passou vergonha. Igual o Bill Gates, aquela época lá, que ele foi fazer uma demonstração uma época e Sim, travou. Travou, acontece. É a vida real, né? Mas então, aquilo já é um dos dispositivos de computação ambiente. A outra coisa, não sei se vocês viram o movimento... E aí teria energia gratuita. Exato, aí você... Graças a... Exato, você tem uma energia sem fio, que você não vai precisar o óculos da Apple, que nem pegou tanto, por quê, né? Você vê... Pesado. Cara, desse tamanho, tem uma bateria desse tamanho do lado, quem que vai sair pra rua? Até tem gente que sai, mas não é um negócio confortável. Tem que ser mais nerd que a gente. Exato, bem mais. Mas olha que legal, não sei se vocês viram esse movimento que aconteceu há pouco tempo, a OpenAI contratou aquele designer-chefe da Apple, o Johnny Ive, que foi o parceiro do Steve Jobs, que criou os dispositivos todos, e os rumores que tem é que ele está indo para a OpenAI para criar um dispositivo ou os dispositivos de computação ambiente que vão utilizar
a inteligência artificial da OpenAI, né? Então, acho que esse é um movimento que vai necessitar, se você quer dispositivos que você dependa de pouco peso, pouca bagagem. Vocês são uma solução. É uma solução que ajuda muito esses dispositivos. Né? Entendeu? É um combustível grande para esses dispositivos. Muito bacana. Fernando, você falou várias vezes aí, né, dos 3 P's. Né? A gente falou do produto, a gente falou dos processos. Mas e as pessoas? Como engajar, manter, reter, desenvolver pessoas que sonham esse sonho que você mostrou aqui para nós, que se tornou realidade, mas que tem muita ainda coisa para fazer, aplicações e até as inovações que vão chegar. Como é que tá claro, a velocidade com que você fala, a paixão que você fala, você é o sonho, né? E se transformou em realidade. Mas como espalhar esse sonho dentro da companhia, dentro de uma startup? Então, assim, porque eu acho que você se considera ainda numa fase de startup. Sim, total. Né? Sim, mas como manter isso, engajar mais pessoas, trazer mais gente nesse mesmo espírito? Olha, não tem fórmula mágica. É difícil, tá? Assim, porque é um dos P, você falou, tem esse P aqui. Tem que ter, mas acho que é a parte mais difícil que tem, tá? Por alguns motivos, né? Então vamos lá, um deles. Uma startup, uma empresa de tecnologia e na região que a gente vive, né, no Brasil, em todo, em qualquer lugar do mundo, mas aqui não é um negócio estável. Não é aquele sonho que a gente foi ensinado desde criança a ter. Olha, você vai, estuda, vai para academia, se forma, entra numa boa empresa que tem estabilidade. Não é isso, né? Então a startup ela tem altos e baixos o tempo todo. E eu acho que agora que o pessoal mais jovem está começando a entender como que funciona essa dinâmica, que em outros países até é mais madura. Mas eu acho que uma das primeiras dificuldades de retenção, antes da retenção, né, de atração, eu acho que é mais fácil. Porque quando o jovem, principalmente ele vê a startup, estou numa empresa de tecnologia, é um negócio que vai mudar o mundo, isso e tal. Então eu acho que esse aí eu diria que é uma tarefa mais, hoje é mais fácil para a gente do que talvez uma grande empresa. Mas tem um negócio, Jéssica, que foi muito legal quando eu fui visitar, porque quando a gente fala de startup, a gente pensa sempre em meninos e meninas, num quarto, numa garagem, aqueles garotos pensando em um monte de coisa, tal. Puff é bacana, puff colorido, mesa de ping-pong, a gente pensa num negócio desse. Aí quando eu fui visitá-lo, lá 60 plus. Você entra numa startup, é um monte de gente com... Eu era garoto lá. Você era garoto? Eu era menino, porque eu cheguei lá um monte de gente com 60 a mais. Sim, tem bastante. Quer dizer, não é uma startup romântica. Então, aquela coisa da foto do Steve Jobs quando era moleque, com o Wozniak. Vale do Silício, patinete. É diferente. Quando você vai lá, você vê um monte de gente. Com a pergunta que, quando ele chegou hoje, eu perguntei, e aquele senhor lá, tá ainda? Ele falou assim, tá e não vai sair. Exato. Quer dizer, é diferente, né? Quer dizer, ter 60 plus é importante, que acho que responde uma parte da sua pergunta. Sim. Né? Quer dizer, o people, você perguntou people, como é que é people? Ele tem gente com mais de 60 lá. E não é assim, vou dar algo para ele fazer, ou é meu amigo, tal, não. É peça fundamental. Se você não tiver aqueles senhores ali, a coisa fica difícil para você, né? Conta um pouco desse seu relacionamento. Você está com quantos anos? 33. 33. Só rodou meio sem monitoramento. Então, não fez tanta manutenção. A gente vai instalar. E aí, cara? E como é que são os senhores? Vamos lá. Então, assim, acho que a atração é aquilo que eu falei. Acho que pra gente é mais fácil. A retenção, e vou falar aí vem do relacionamento também, acho que ele é o ponto mais crítico, porque você tem que provar que todo dia você está indo um caminho, andando mais, você dá um passo para trás, 2 para frente, 3 para frente, 2 para trás e vai andando para frente. Então, acho que esse dia a dia, ele é mais difícil para quem está querendo ou está mais acostumado com uma empresa mais estável, né, uma empresa que não tem, né, altos e baixos. E, cara, startup, empresa de tecnologia é isso, né? Você vive uma hora de cada vez, né? Não é um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E esse pessoal, como você falou aí, 60 a mais, eles são fundamentais ali pelo seguinte, veja, a gente estava falando no começo que a academia tem uma visão, né, o mercado tem outra, e
E legal, e assim funciona. O que eu tentei fazer ali na BBX, eu acho que em parte a gente conseguiu fazer bem, não tem como para um negócio de hardware, para um negócio que envolve tecnologia profunda mesmo, que você precisa de pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, pessoas que têm, e não só isso, mas têm experiência em fazer com que a equação saia do papel e vire um hardware, não tem como, muitas vezes, pegar um garoto que acabou de sair da engenharia e ele vai conseguir. Não é nem porque ele não quer, porque ou ele é bom ou ele é ruim. Aqui ele não vai conseguir. Ele não experimentou. Ele não experimentou, ele não sabe, ele precisa viver. Então, eu acho que essas pessoas que a gente conseguiu trazer, eu brinco lá, a gente precisa de cabelo branco aqui também, e juntar com essa molecada que acabou de sair da faculdade, porque eu tenho o pessoal que faz summer lá, né, as férias de verão, já veio o menino de Stanford, já veio o pessoal, agora acabou de passar lá de Purdue, que junta com esse pessoal que tem 60 a mais aí, e começa cada um puxar a cabeça de um lado. Então, acho que para esse pessoal, que inclusive alguns já até aposentaram, mas estão lá, que são engenheiros. Sim, eu me lembro que tinha aposentado. Para eles conseguir ensinar esse pessoal que é mais novo, passar o que eles viveram e também pegar a cabeça e se sentir jovem, né? Sentir que está fazendo algo diferente ainda, ou seja, começando do zero, começando alguma coisa do zero. Está dentro do propósito. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esse equilíbrio entre o 60 a mais, conseguir mostrar que ele está começando o negócio do zero, que às vezes, muitas vezes ele nem tinha, mas já aposentei, já fiz minha vida, então ele fala, nossa, agora estou criando uma startup, estou aqui no meio de uma startup, estou indo tomar uma cerveja, fazer um happy hour com a molecada de 21 anos, 23 anos, né? E para essa molecada eu falo assim, cara, tinha um senhor lá que trabalha com a gente, trabalhou na NASA, trabalhou na Agência Espacial Europeia, sabe, pro cara tem 2 livros escritos de eletromagnetismo aplicado. Então, o moleque saiu da faculdade, muitas vezes lê o livro dele e tá lá trabalhando com ele. Com ele. Nossa, cara, né? Pra ele é fantástico. Aí eu acho que isso que retém, né? Retém as pessoas. Então, Bacana comentar isso, né? Porque não é uma retenção artificial, né? Não é. Não, eu vou te dar um percentual do que ganhar, tem tá? isso também. Tem, lógico que tem. Mas isso não retém. Não, a gente só sabe isso que retém. Essa é uma que a gente pode conectar, né, as conversas, que a gente fala que você está dando propósito para as pessoas. É o propósito, exato. Lógico, o dinheiro Esse vem... é o propósito prático. O dinheiro... Não é aquele propósito então, filosófico. Exato, esse é o propósito eu prático. acho que esse é o ponto, tá? Eu acho que você... Propósito prático. Eu não soube falar essa palavra, mas é eu o vou começar a usar. Eu acho que é isso. O propósito prático. O propósito de longo prazo, o fundador, o CEO, alguns N1s da empresa conseguem enxergar. Mas, cara, na vida das pessoas, se você não tiver o propósito prático, de por que ela está ali, por que ela levantou cedo, além do financeiro... Além do financeiro, além claro. do financeiro, obviamente. Tem que precisa, ter. Tem que ter. O cara precisa comer, né? É. Ele precisa vestir, precisa fazer as coisas, mas se você mostrar o propósito prático ali, é muito legal, entendeu? É muito legal. Você vê isso ali Eu conto uma história dessa na indústria, e era um engenheiro, um especialista em fundição. E, assim, tinha um problema grave, né? Causos. Um problema grave ali, e a solução que foi levada para a diretoria foi, nós precisamos contratar um especialista da Unicamp que vai vir aqui fazer análise dos materiais e a gente vai pagar 40 mil reais. Falou, mas ele vai resolver o problema? Não, ele vai fazer o estudo para descobrir o que está acontecendo. Eu falei, mas e a solução? Não, e aí depois tem a solução. Eu falei, e aí é mais 40? Ou mais. Puxa. Aí eu andei com ele pela fábrica, falei, me leva para o processo, me mostra o processo. Tal. Eu não entendo, você é o especialista. E ele me contou. Processo, especialidade, era solda de alumínio, com alumínio estampado, com alumínio fundido. Ele me explicou todos os elementos e tal, e ele foi explicando. Aí voltando para minha sala, ele falou, tudo bem? Eu falei, cara, adorei a aula que você me deu, você conhece. Eu falei, pena que você, como um especialista, reconhecido pela corporação como especialista aqui no Brasil, e a gente vai ter que assumir a nossa incompetência e contratar um professor da Unicamp, que nem vai dar a solução. Chato isso, né? Esse cara transformou o rosto dele e foi embora. No dia seguinte de manhã ele estava na minha sala me esperando, na hora que eu cheguei ele estava lá. Ele me xingou primeiro, né? Ele falou, eu não dormi à noite. Eu falei, ué, e a culpa é minha? Ele falou, porque você disse que eu era incompetente. Eu falei, não. Eu falei, nós éramos incompetentes. Ele falou, não. Você falou que eu era incompetente. De outro jeito você falou. Eu estudei, eu abri os livros, eu vou achar o problema. E achou. E achou o problema. É o propósito prático. Aí ele falou, vou te apresentar. Eu falei, não, você vai lá na sala da diretoria agora, você vai pedir a reunião e você vai explicar que você achou a solução
que não precisa mais pagar aqueles 40 mil. É. Falei, você, não fui eu não, cara. Você é um especialista. Eu só te cutuquei, né? Só fiz Eu só tirei você da zona de conforto, né? É isso, cara. É isso. Mas esse é o propósito prático, né? É o que faz a pessoa se mover no dia a dia, né? Muito bom. Legal, muito legal. A gente já está encerrando o nosso Chegando ao fim. podcast. E o que Já? você recomendaria para Já? o pessoal? O que você Conta. Fala recomendaria aqui, para ó. todo mundo? Olha, tem uma câmera para você Pra ali. você, fala ali com quem está te ouvindo agora. O cara que Tem um sonho. fica mexendo com equação, assim, em vez de fazer palavras cruzadas, o cara mexe com Ele acha que equação. a física não vai levar nada, É, a matemática. é. Pô, por que eu estou fazendo matemática? Que nem aquele aluno fala, mas para que eu vou aprender equação de segundo grau? essa é Sabe? boa. Tem muita gente que fala isso, para que eu vou aprender Vou usar equação? onde? Vou É. usar onde? Você não tem como usar, tal. Qual que é a sua visão para esse pessoal aí? Porque o programa, o nosso podcast é para isso, né? É para Sim. anotar. As Sim. pessoas devem estar anotando, a gente sempre faz esse chamamento. Anote que tem pessoas aqui com experiência muito variada e muito interessante, muitos anos. Conta para o pessoal, o que você recomendaria? O cara quer trabalhar na IBBX, né? Como é que faz para ir trabalhar na IBBX, mandar um currículo para você? Pô, Como é que é esse negócio? Dá uma recomendação aí. vamos lá. Acho que eu recomendaria que todo mundo empreendesse. Independente se o empreendimento é um empreendimento que ele começou do zero ou se é um empreendimento dentro de uma empresa que você está trabalhando. Acho que empreender, que é tentar construir algo novo que vai gerar valor, ele pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito dentro do negócio seu ou pode ser feito dentro do negócio numa empresa que você trabalha. Empreender, isso que você acabou de falar, que o cara fez. O cara empreendeu, ele foi lá, ele estudou, Sim. ele criou algo novo e gerou Eles chamam valor. de intraempreendimento, né? Intraempreendimento. Então, assim, empreendam. Acho que esse é a primeira coisa. E para empreender, para poder empreender, não tenha medo de errar. Óbvio, não fique tentando errar na mesma coisa, mas não tenha medo de errar. O erro faz parte. Aqui no Brasil a gente não tem cultura de erro. A gente tem a cultura de que o erro é ruim, a gente tem vergonha de falar que errou, muitas vezes. Né? Às vezes até de forma pior ainda, a gente aponta e empurra o erro pro colega, pros outros. Mas isso, né, a gente tem que tirar o corpo fora, né? Então erre, fala, eu errei por causa disso, e tente acertar na próxima vez. Não tenha medo. Só o erro vai levar a gente a acertar. Tem que errar 10 vezes para acertar uma, e aí quando você acertar uma vai ser gratificante. Então não tenham medo de errar e empreendam dentro ou fora do trabalho em qualquer coisa que vão fazer. Show de bola. Tá bom. Super obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Veio de longe, pegou todo o trânsito, Deu uma veio aula aqui, deu uma aula. sobre empreendedorismo. Eu acho que sobre ciência, uma sobre entrevista hard skills. dessa poderia estar na Globo, poderia estar em... Olha, nós não somos o Pedro Bial, mas nós somos ali, nós somos mais bonitos. Porque Já falei porque a isso, quantidade- nós não somos só um rostinho bonito. a quantidade de informação que teve aqui é imensa, né? Imenso. Bacana. Imenso. Super obrigado por Obrigado ter vindo. muito pessoal. por estar na honra. E muito obrigado, Aqui. pessoal, por ter conectado, ter dado o privilégio, Ficado até aqui. ficar até o final e escutar o Destro com toda a história de empreendimento dele. Perfeito. Obrigado, Géser. Obrigado, pessoal. Géser. Sigam, Obrigado, Jéssica. compartilhem, nos acompanhem no canal, acompanhem o Mauro, Big Learning, Géser, Maturos. Estamos aqui para trazer esses conteúdos para vocês. Sempre uma aula, sempre uma informação, sempre a experiência combinada com a academia para transformar esse ambiente que a gente vive, esse ambiente de empresarial, ambiente industrial. Né? Nós geramos, somos nós que transformamos isso. E o podcast é uma forma de levar esse conteúdo para vocês. Valeu por acompanhar a gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Obrigado.